Boa noite, vamos a mais uma empreitada, um caminho da nosso projeto Ciência e Fé, e estamos caminhando aí no Evangelho de Mateus, no famoso Sermão da Montanha, que é o centro da espiritualidade cristã. Como eu já disse, esses 3 capítulos de Mateus são aí o miolo da espiritualidade, não só da espiritualidade cristã, mas do mundo, de todas as religiões até. E hoje nós vamos falar e dar a sequência das bem-aventuranças, e vamos aí para a 4, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Algumas traduções trazem bem-aventurados, né, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E, antes de tudo, convém esclarecer o que aqui se entende pela palavra justiça. Essa palavra, toda vez que ocorre nas Sagradas Escrituras, significa a relação ou atitude justa e reta que o homem assume em face de Deus. Não se refere à justiça no sentido jurídico, do plano horizontal, mundano, como é usado na vida social de cada dia. Justiça, nesse caso, é a compreensão intuitiva de Deus. O plano, então, vertical e não o plano horizontal do mundo. E o seu natural transbordamento, a consequência de ser justo e transbordar na vida cotidiana uma ética diferente, uma ética de Jesus. Então, qual a diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus? A justiça dos homens poderia ser resumida na seguinte frase: significa dar a cada um o que lhe é de direito, ou o que lhe é devido. A gente poderia resumir nessa frase a justiça dos homens. A justiça dos homens é uma justiça criada para quem vive como homem mundano e não como filho de Deus. A justiça dos homens é para resolver o problema de quem matou, roubou, corrompeu, teve ganância, cobiçou o que não era seu. Porém, quem teve um encontro com Deus vive um amor condicional, altruísta e com cuidado com o outro. Obviamente, não vai matar, não vai roubar, não vai corromper. Se todos os seres humanos tivessem deixado seus corações serem transformados pelo amor de Deus, não haveria necessidade da justiça dos homens. Não haveria cadeia, não haveria polícia, não haveria tribunal, não haveria necessidade de nada disso. Então, por que tem necessidade de tudo isso? Porque o homem se afastou de Deus e decidiu viver para si mesmo, viver no egoísmo, com os interesses voltados para o próprio umbigo. E por isso, então, ele vai tentar levar vantagem automaticamente. Vai levar vantagem sobre o outro. Ele vai fraudar, ele vai corromper, ele vai roubar e daí por diante. E, portanto, para tentar controlar esse homem sem Deus, inventaram a justiça dos homens. E o que é justiça de Deus? Para entendermos o que é justiça de Deus, precisamos primeiro entender o que é o homem justo, segundo a Bíblia, né? A Bíblia diz que há um momento em que uma pessoa pode se tornar justa. Na passagem de 2 Coríntios 5, 21, nós vemos assim, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aí. Ou seja, a única pessoa justa que veio à Terra foi Jesus. Apenas ele nunca pecou, ele nunca transgrediu a lei,
Jesus foi tentado de todas as formas, assim como nós, mas ele nunca sujou sua alma. Por isso, somente o sangue dele, um sangue puro, pode trazer salvação. Então, na teologia cristã, entende-se basicamente que como funciona esse processo, né? No momento em que você diz que você entra, em que Jesus entra na minha vida e eu recebo como Senhor e meu Salvador, em que é a pessoa que vai controlar minha vida de agora para frente, ele declara que eu sou justo. A partir desse momento, ele passa a te ver como se nunca houvesse pecado e concede a graça e a autoridade para estar diante dele sem qualquer culpa e condenação. É coisa melhor que isso? Ele zera a nossa conta. E esse processo chama justificação, ou seja, você é justificado, você torna um homem justo, um homem que está voltado agora para Deus, um amigo de Deus, né? Você não se torna justo por seus próprios méritos, mas porque Ele te justificou. Nós somos justificados por Ele, não é por mérito meu. E ali na cruz, o castigo que deveria vir sobre mim e sobre você, é Ele que paga. Então essa é a ideia. Então nós lemos lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 20 a 24, o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Essa lei aí é a lei de Moisés. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então isso está aí na carta aos Romanos. Na carta em Hebreus 9:22 diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então a gente é justificados, a gente se torna justo pela graça, né, e não por nosso próprio mérito. E existe aí, lógico, muitos versículos na Bíblia sobre justo e justificação, mas não é o objetivo principal aqui. O objetivo foi mostrar que existe uma grande diferença entre justiça dos homens e a justiça de Deus. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele está falando da justiça de Deus. Jesus não está falando para você ir lá no Procon reivindicar os seus direitos, entrar com um processo, né, contra seu sócio, contra seu chefe. Isso faz parte de quem vive de acordo com o sistema do mundo, de quem ainda não teve seu coração transformado e ainda não entendeu absolutamente nada do que é o Evangelho de Jesus. Vive ainda no sistema olho por olho, dente por dente, e ainda não encontrou a paz e nem o descanso. Essa maneira terrena de entender Deus é a causa mais comum das pessoas ficarem decepcionadas com Deus. As pessoas esperam que Deus vai fazer justiça e terão, por exemplo, o dinheiro de volta. Deus há de fazer justiça e eu vou receber esse dinheiro de volta, né? Questões como, por exemplo, né, por que aquele indivíduo passou a vida corrompendo, teve tudo, está rico, e eu que vivi certinho, paguei meus impostos, tudo corretamente, estou pobre aqui. E porque aquele mau caráter, né, explorador viveu muito e aquele outro homem caridoso morreu cedo, teve um câncer, etc. Então, todos esses questionamentos
leva a pessoa a pensar, será que esse Deus é injusto? O Deus foi injusto nessas situações? Então isso é sinal que ainda não entendeu o que é justiça de Deus. Está esperando que Deus faça a justiça dos homens. Então, enquanto eu estiver esperando que Deus faça a justiça dos homens, é que eu ainda não entendi o que é a justiça de Deus. Eu estou ainda no plano horizontal. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Se cada homem e mulher neste mundo soubesse o que significa ter fome e sede de justiça, então não haveria mais conflito na terra. Nós viveríamos em paz. Nas 3 primeiras bem-aventuranças que nós já vimos, já aprendemos, que devemos ser pobres em espírito, que precisamos chorar e que também que devemos ser mansos. Nessa passagem, nesse versículo, nós encontramos a resposta para tudo isso. Neste versículo encontramos uma das mais extraordinárias declarações do Evangelho cristão e de tudo quanto o mesmo pode proporcionar a cada um de nós. Poderíamos descrever essa declaração como a carta magna de toda a alma que anseia, aquela notável afirmação do Evangelho cristão, a que todos quantos se sentem infelizes com relação a si mesmos e com relação ao seu estado espiritual, aos quais também anseiam por uma nova ordem e por uma nova qualidade de vida, de que até agora não puderam usufruir. Também poderíamos descrever essa declaração como uma das mais típicas afirmações do Evangelho. Ela frisa uma das mais fundamentais doutrinas do Evangelho, ou seja, que a nossa salvação nos é oferecida inteiramente da graça, ou através da graça divina, por ser um dom inteiramente gratuito da parte de Deus. Essa é a grande ênfase que está por trás aí dessa declaração. O problema é que muitas vezes destacamos a felicidade e a bênção como as principais coisas que a gente está buscando. E por esse motivo, sempre acabamos por perdê-las. E elas sempre escapam de nós. De acordo com as Escrituras, a felicidade nunca é algo que deveríamos buscar diretamente. E sim, é algo que resulta da busca de algum outro alvo. A felicidade é uma consequência. O mundo anda à busca da felicidade diretamente. Essa é a explicação para a sua mania em busca do prazer, de quem está no mundo em busca do prazer. Esse é o sentido de tudo quanto fazem homens e mulheres, não somente no seu trabalho diário, mas sobretudo nas buscas por diversões e entretenimentos. Todos estão procurando achar a felicidade. E assim ela torna-se seu alvo principal e o seu objetivo fixo. No entanto, não encontra a felicidade, pois sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça, quanto à ordem de prioridade, esse esforço está condenado ao fracasso. Essa é a grande mensagem da Bíblia, da primeira à última página. Só são felizes as pessoas que buscam primariamente a justiça de Deus. Olha aí. Se colocar a felicidade no lugar que pertence à justiça, a felicidade nunca será alcançada. Este mundo, é claro, caiu neste erro primário e fundamental. Erro esse que poderia ser ilustrado de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, um indivíduo que esteja sofrendo devido a alguma doença que causa muita dor, de modo geral, o grande desejo desse paciente é ver-se livre do seu sofrimento, o que é um desejo que facilmente pode ser compreendido. Lógico, ninguém gosta de sofrer alguma dor. A ideia fixa desse paciente, então, é fazer qualquer coisa que o livre dos seus sofrimentos, que o livre dessa dor.
Mas se o médico que estiver tratando desse doente estiver interessado somente em aliviar essa dor, ele na verdade não é um bom médico, porque o dever primário do médico é descobrir a causa da dor e tratar essa causa. A dor é um sintoma que a natureza nos deu a fim de advertir todos nós a respeito de alguma enfermidade. É um sinal de alerta. E a cura definitiva da dor consiste precisamente no tratamento daquela enfermidade, da doença, da causa, e não do alívio da dor em si, propriamente dita. Esse é o erro que o mundo caiu. Então dizem os homens, né, quero ficar livre da minha dor e por isso apelarei, né, para o cinema, para o álcool ou para qualquer outra coisa que me faça esquecer da minha dor. E essa dor tem diversos aspectos e dimensões, dor emocional, dor de vazio existencial, né, de mágoas, de ódio, de culpa, e as pessoas sentem essa dor e vão tentar remediar essa dor com algum remédio do cardápio enorme que existe aí no mundo, né? Porém, a principal pergunta é a seguinte: qual é a causa da dor? Qual é a causa da infelicidade, da angústia dos homens? Fica óbvio a gente notar que aqueles que andam à procura somente da felicidade e da bênção, de receber bênçãos, né, nem por isso se sentem felizes. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Muitas pessoas que frequentam a religião também caem nesse mesmo erro. Vão de reunião em reunião, convenção em convenção, na esperança de que obterão aquela coisa maravilhosa, né? Aquela que procura, aquela experiência que haverá de dar uma alegria, aquela sensação de alegria, e levar até um êxtase místico, né? Essas pessoas sabem que outros às vezes relatam que tiveram essas sensações, elas vão buscando essas sensações e assim cobiçam e procuram, sempre com fome e com sede, mas sem jamais acharem aquilo que tanto buscam. E isso não é surpresa. Não nos compete ter fome e sede de experiências, e nem se espera de nós que tenhamos fome e sede de bênçãos. Se quisermos, por exemplo, ser verdadeiramente felizes e abençoados, então precisamos ter fome e sede de justiça. Não convém que ponhamos a felicidade e a bênção acima da justiça, quanto à ordem de prioridade. Não porque a felicidade e a bênção são coisas que Deus acrescenta àqueles que buscam a sua justiça. A justiça inclui não somente a ideia de justificação, mas também o conceito de santificação. Em outras palavras, o anseio pela justiça, a atitude de quem tem fome e sede de justiça, em última análise, aponta para o desejo de receber libertação do pecado, em todas as suas formas, em sua própria manifestação. Ter fome e sede de justiça significa desejar ser livre do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. O desejo de obter a justiça é o desejo de se estar bem com Deus, é o desejo de ficar livre do pecado, pois o pecado é justamente aquilo que se interpõe entre nós e o nosso Deus, turvando, dando um eclipse, né, no nosso conhecimento de Deus, ou seja, passa uma nuvem e impedindo quanto nos é possível no que diz respeito aos benefícios que Deus poderia nos dar. O indivíduo que tem fome e sede de justiça vê que o pecado e a rebelião o separaram da face de Deus, e ele anseia por retornar àquele antigo relacionamento, aquele relacionamento original de justiça na presença de Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados justos aos olhos do Senhor. Eles viviam e andavam em companhia dele.
E esse é o tipo de relacionamento com Deus que o homem justo tanto almeja. Estar no Éden, no paraíso, aqui e agora. Ter fome e sede de justiça é desejar ver-se livre do ego em todas as suas horríveis manifestações, em todas as suas faces. Ter fome e sede de justiça não é outra coisa senão o desejo do homem de ser positivamente santo. Essa é a melhor maneira de se definir esse versículo. O homem que tem fome e sede de justiça é o homem que deseja ser um exemplo das bem-aventuranças no seu viver diário. É o homem que quer exibir o fruto do Espírito em cada uma de suas ações, bem como na totalidade de sua vida e de suas atividades. Ter fome e sede de justiça é ser como o homem descrito no Novo Testamento, o novo homem em Cristo Jesus. Lembro novamente que ter fome e sede de justiça não significa que sentimos que podemos atingir a justiça em virtude de nossos próprios esforços. O ponto de vista mundano encara a justiça sob esse prisma, concentrando toda a atenção no próprio homem. Mas isso somente produz o quê? O orgulho pessoal do fariseu, ou a arrogância de alguma nação contra as outras nações, como se ela fosse melhor e superior às demais. Você deve estar lembrado de como o profeta Oséias declarou que a nação de Israel, por assim dizer, vivia sempre buscando o arrependimento, somente para cair novamente em pecado. O profeta reforçou, dizendo que a justiça de Israel é como a nuvem da manhã. Aparece por um instante, somente para desaparecer dentro de pouco tempo. O reto caminho, conforme ele indicou, é descrito pelas suas palavras. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fome e sede não são sensações passageiras. A fome é profunda e forte, que continua enquanto não for satisfeita. Essa fome espiritual assemelha-se à fome e à sede reais. É algo que continua se intensificando e que deixa o indivíduo simplesmente desesperado. É algo que provoca até sofrimento e agonia. O salmista sintetizou perfeitamente tudo isso em uma sentença que se tornou clássica, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Está lá em Salmos 42, 1 a 2. A pessoa tem fome e sede de Deus. É exatamente esse o ponto. Quando o filho pródigo, naquela parábola do filho pródigo, teve fome, queria alimentar-se com as comidas jogadas aos porcos, mas quando estava quase morrendo de inanição, voltou para seu pai. Ter fome e sede, na verdade, significa estar desesperado, estar morrendo de inanição, sentir que a vida se esvai. Significa perceber minha urgente necessidade de ajuda, minha necessidade de retornar ao Pai. Por isso que no judaísmo, a conversão, a metanoia, que é chamado metanoia no Novo Testamento, é chamado no judaísmo de techuvá, que significa o retorno do homem a Deus, o retorno do homem ao Pai. Ele passa então a ter fome e sede de justiça. Quando reconhecemos a nossa mais profunda necessidade, essa fome, essa morte que nos ameaça por dentro, então Deus haverá de satisfazê-la. Seremos saciados, seremos fartos. Deus haverá de conceder-nos essa dádiva bendita. Disse então Jesus: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 3:37.
João 6,37. Essa é uma promessa absoluta, e assim, se você realmente tem fome e sede de justiça, então será satisfeito. Não há o que duvidar disso. Certifique-se apenas, tem que checar, de que não está tendo apenas uma fome e sede de alguma bênção. Tenha fome e sede da própria justiça. Deseje ser semelhante a Cristo, então você receberá isso, igualmente a bênção como consequência. Temos que estar cientes que se trata de um processo contínuo. Com isso quero dizer que, conforme já ficou demonstrado, o Espírito Santo começa a livrar-nos do pecado, operando em nosso homem interior a transformação. Precisamos ter fome e sede dessa libertação. Se nós tivermos fome e sede desse livramento, sem dúvida seremos libertados. Cristo virá a você, passando a viver a sua vida em você. E na medida em que Ele estiver vivendo em você, você será crescentemente libertado do poder, do erro, do pecado, do desvio. O cristão é alguém que, ao mesmo tempo e que tem fome e sede, também está sendo satisfeito. Entretanto, quanto mais se satisfaz, tanto mais tem fome e sede. Essa é a bem-aventurança da vida cristã. Jesus proclama: felizes os que têm fome e sede dessa experiência íntima, os que estão insatisfeitos com um pouco ou muito que alcançaram no caminho da sua cristificação. Sabem que existe uma estrada imensa a percorrer, mas sabem que é glorioso continuarem a andar rumo ao seu grande destino. Santo Agostinho, só lembrando, já falei uma vez desse poema, ele se converteu com 32 anos de idade e era extremamente inteligente, filósofo, né? E somente com 32 que foi cair em si, ter o despertar da consciência, e aí ele percebeu o tanto de tempo que ele perdeu na vida buscando Deus, ou seja, buscando uma resposta nas criaturas, nas coisas do mundo, no prazer, daí por diante. Por isso que no poema ele fala: tarde te amei, né? Ou seja, demorei muito, né, para te encontrar. E olha que ele diz então, nesse poema famoso, né, que eu carrego, inclusive dentro de mim, que fez parte da minha metanoia, né, esse poema de Agostinho. No dia que eu tive meu despertar da consciência, eu li o livro de Confissões, varei a noite lendo esse livro e dedicaram nisso aí. Mas olha que interessante que ele diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora. Veja bem, Cristo está dentro de nós. Só nós, que é por isso que eu não preciso ficar fazendo aí um curso, um currículo de teologia, né, e de rituais cerimoniais para Deus me aceitar. Isso é um processo, é um erro que a gente vê muito por aí, né? O que eu tenho que fazer para Deus me aceitar? Deus já está dentro de você, está dentro de mim. Nós precisamos só nos entregar. É apenas entender que o que dificulta a nossa vivência desse Deus que está dentro de nós é o nosso ego, é a nossa vontade de satisfazer, de entretenimento das coisas do mundo, achando que lá fora está a resposta está dentro de nós. E aí ele continua falando: eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam sem ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulgurastes e brilhastes, a tua luz afugentou a minha cegueira.
espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora, ali, eu tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora eu ardo no desejo da sua paz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Que Deus te abençoe com essa graça de ter fome e sede de Deus. Um grande abraço no coração.